A Polícia Rodoviária Federal liberou na noite de ontem, de forma parcial, o trânsito na BR-277 em direção ao litoral. A pista havia sido interditada na madrugada de quarta após o aparecimento de rachaduras e de afundamentos do asfalto. Em direção a Paranaguá, as duas faixas da estrada continuam bloqueadas, mas o tráfego está sendo desviado por uma das pistas do sentido contrário. O desvio, que começa na altura do quilômetro 33, mais 900 metros, segue em pista simples até o quilômetro 32, mais 800 metros. Agora são 2 os pontos com afunilamento para pista simples. Desde outubro do ano passado, um trecho do quilômetro 41 está parcialmente bloqueado por causa de uma queda de barreira. A interdição na BR-277 durou cerca de 20 horas e mobilizou todo o setor produtivo do Paraná. Representantes das indústrias, do comércio, da agricultura e dos transportes querem o fim das discussões políticas para dar espaço às ações práticas e efetivas de instalação do novo pedágio. Tanto o governo do estado como o federal receberam críticas pesadas das entidades que movimentam a economia do Paraná. A pressão surtiu efeito. O Ministério dos Transportes determinou a vinda do diretor-geral do DENIT ao nosso estado para acompanhar de perto a situação. O Ministério dos Transportes confirmou à nossa produção há pouco que o DENIT vai receber 439 milhões de reais para acelerar as obras em todas as estradas paranaenses. Anteriormente, havia expectativa que esse montante fosse para as mãos do governo estadual. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, a FETranspar, Sérgio Malucelli, lembrou que desde o desmoronamento da encosta no ano passado, o setor vem sentindo os efeitos da falta de manutenção das rodovias. Ele criticou a demora para iniciar a nova concessão das estradas. Parece-me que essas coisas vão piorar o que já era ruim. Né? Se nós estamos tendo dificuldade agora, com essa fissura piorou. E não vejo nem o DENIT com uma resposta salutar. O que nos ofertaram foi levar 47 milhões de toneladas de grãos pela 376 por Guaratuba Matinhos para chegar ao porto de Paranaguá. Você imagine a falta de segurança para você colocar um caminhão pesado, limitar, lógico, a 26 toneladas, mas é um peso enorme, numa balsa, num ferry-boat. Quem decidiu isso, parece-me que não tem noção do que pode acontecer. Olha, diante dos transtornos e da polêmica, o governador em exercício, Darcy Piana, enviou um ofício para o Ministério dos Transportes pedindo celeridade na solução dos problemas que surgiram na 277. O ofício destaca que a estrada é a principal via de escoamento de cerca de 21 milhões de toneladas de soja somente este ano, um recorde de produção, viu? Agide Meneghetti, presidente da FAEP, alerta que as cargas que vêm de outros estados já estão sendo desviadas para outros portos, o que prejudica a economia do Paraná. Mostra mais uma vez a necessidade de uma manutenção mais forte, mas uma manutenção preventiva e não apenas uma manutenção corretiva. O impacto desse deslizamento com a interdição da pista em 100% no sentido da descida causa um impacto gigantesco para a indústria. É um custo muito alto para a indústria a falta dessa manutenção preventiva e que causa filas e o aumento do custo logístico no estado do Paraná como um todo e a perda na nossa competitividade. Esse que falou, portanto, é o João Mor, da FIEP, trazendo as informações. Agora sim, então vamos acompanhar, né, o Agide Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Paraná, que, reforçando aqui, alertou que as cargas que vêm de outros estados estão sendo desviadas para outros portos, o que pode prejudicar a economia do nosso estado. Nós estamos sem essa entrevista, daqui a pouquinho então a gente traz a sonora aí, a entrevista, esse trecho da entrevista com o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, que contou aí como, na verdade, o setor está se resolvendo, porque não dá mais para contar com o porto de Paranaguá. O que eles dizem é o seguinte: eu não vou mandar a carga para Paranaguá porque o caminhão vai ficar parado na estrada, ou no mínimo vai demorar muito tempo para chegar lá, e isso também me gera prejuízos, porque quando o navio fica esperando para embarcar lá, além do prazo combinado, tem multa, tem taxa extra, e tudo isso sai do bolso do agricultor, do produtor rural. Por isso, então, essa preocupação do setor. Então, agora sim, o Agide Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Paraná. Evidentemente que aquela logística que o próprio Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul, o próprio interior de São Paulo, mandava para Paranaguá, é evidente que então, a FAEP, o posicionamento que tem de se entender e temos de pensar que as diferenças políticas ela era até o dia da eleição. E agora nós precisamos trabalhar para o Paraná e para o Brasil, da melhor alternativa que tiver. Olha, o Agide Meneghetti também criticou a atuação dos nossos políticos paranaenses que insistem em levar a discussão sobre o pedágio pelo viés ideológico. Segundo ele, a eleição já acabou. A FAEP, o posicionamento que tem de se entender e temos de pensar que as diferenças políticas ela era até o dia da eleição. E agora nós precisamos trabalhar para o Paraná e para o Brasil, da melhor alternativa que tiver. Outra entidade que se posicionou sobre as más condições das estradas, a falta de manutenção e o bloqueio da BR-277 foi a OCEPAR, que representa todas as cooperativas do Paraná. Flávio Turra, que é o superintendente interno da entidade, afirma que as cooperativas já estão sofrendo prejuízos por causa das rodovias. No período de safra, são 1.500 caminhões por dia fazendo transporte de grãos e outros produtos para as cooperativas. As cooperativas estão recebendo neste ano uma safra muito importante, aproximadamente 25 milhões de toneladas deverão ser recebidas ainda na safra de verão. A maior parte é soja e essa soja, em sua grande maioria, ela é exportada. Como nós temos todos esses problemas, nós já tínhamos dois bloqueios na BR-277, no trecho de Curitiba até Paranaguá. Agora temos uma interdição total dessa pista que desce para Paranaguá, impedindo então a chegada das cargas para o porto de Paranaguá. Normalmente nós precisamos ter mais ou menos 1.500 caminhões por dia indo para Paranaguá para atender a demanda da agricultura nesse primeiro semestre. Então, os prejuízos são grandes. Primeiro, prejuízo para os transportadores que estão levando essa produção, estão parados nas estradas aguardando a liberação, e também prejuízo por parte das cooperativas e dos exportadores que estão com seu produto parado e eventualmente não conseguindo nem cumprir contrato. O gerente de assuntos estratégicos da FIEP, João Arthur Mor, voltou a defender a necessidade de ser criado com urgência um acesso alternativo ao porto de Paranaguá. Recentemente foi anunciado um plano com mais de 90 obras necessárias para resolver os gargalos logísticos. O estudo completo está sendo entregue aos representantes políticos do Estado. O acidente que aconteceu novamente agora na BR-277, aliado ao que aconteceu no ano passado do deslizamento da rocha, nos mostra a necessidade urgente de um segundo acesso rodoviário ao porto de Paranaguá. Um acesso pelo litoral, um acesso que contorne a Baía de Guaratuba, evitando a travessia pelo ferry-boat de caminhões com carga muito pesada. Um acesso que vai promover uma ligação direta entre a 376, na altura de Garuva, em Santa Catarina, com a Alexandra Matinhos, ali perto da Colônia Pereira, perto do município de Matinhos, no Paraná, contornando pelos fundos a Baía de Guaratuba, onde já existe inclusive uma rodovia estruturada, apenas de chão, que deve ser asfaltada, e fazendo um túnel embaixo do Parque Santo Hilário, com toda a questão ambiental preservada. Os problemas estruturais da 277 vão além da questão econômica. A produção da Jovem Pan News ouviu o perito Altamir Coutinho, que faz avaliações de acidentes de trânsito. Ele destaca que a falta de manutenção da rodovia é um risco evidente para motoristas e passageiros. Além da degradação da pista, o perito aponta que a sinalização e os instrumentos de segurança estão comprometidos. Percebe a vegetação já tomando conta, né? A própria sinalização da pista, né, que delimita e te dá as condições físicas de você poder estabelecer o teu posicionamento estão apagadas. Aí você desce para o litoral e você tem placas recobertas por sujidades, as pastilhas refletivas que te guiam no período noturno, te dão uma condição de você estar tranquilo na rodovia, estão praticamente recobertas, sujas, faltando as próprias defensas, tanto a metálica, retorcidas, faltando, placas, algumas com painéis maiores faltando, painéis luminosos que deveriam medir a velocidade naquele segmento não está funcionando, e você tem as barreiras fixas faltando pedaços delas, recobertas por sujidades, limo, da própria falta de limpeza e manutenção.
perito também falou sobre o atraso para definir o novo modelo de pedágio, que, segundo ele, compromete toda a estrutura da rodovia. Ele explica que a existência de uma empresa responsável pela administração da estrada evita problemas sérios, como desmoronamentos e afundamento de pistas, que eles também ocorram na gravidade vista nos últimos meses. Quando existia a concessão, com certeza, hoje, se tivesse esses problemas atravessando nesse período de precipitação pluvial, certamente já teria sido detectados esses problemas de manutenção e teriam sido corrigidos, porque existe uma fiscalização por parte do poder público no poder concedente, certo? Na concessionária. E agora não, agora nós estamos à mercê da sorte. Então é um risco desnecessário em que o usuário, o paranaense, o turista que vem para cá e vai para o nosso litoral, está correndo de forma desnecessária, que poderia ter resolvido esse impasse, já estar sobre uma nova concessão, e seria um bem tanto para o governo como também para a população de uma forma geral. Em resposta à nossa produção, o Ministério dos Transportes afirmou que o governo federal e o governo do Paraná trabalham para chegar ao melhor modelo possível para a população e que, ao mesmo tempo, seja atrativo para a iniciativa privada, proporcionando o caminho para viabilizar os aportes de aproximadamente 50 bilhões de reais em investimentos. E olha só, Mike, que a chuva não dá trégua, viu? Na BR-277, a nossa produção acaba de receber um vídeo que mostra uma árvore interditando o quilômetro 35 da rodovia no sentido Curitiba, do grupo da BR-277 no Instagram. A gente emprestando essa imagem deles aí. Quem está na live consegue acompanhar essa forte chuva no quilômetro 35. Nossa produção entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, mas o órgão afirma que está sem comunicação com as equipes da região de Morretes. Só que a postagem do grupo BR-277 no Instagram aponta que há técnicos, há pessoas do DR tentando fazer a sinalização e a retirada desse monte de tronco de árvore, da onde o problema já começou com as rachaduras anteontem. É isso, Escola. Vamos lá. Isso só reforça a necessidade do que trouxe aqui o representante da FIEP, que nós temos que ter um novo acesso ao litoral do Paraná. Não dá mais. Não dá mais. A nossa estrada é muito antiga, é do modelo antigo de construção de rodovias. Lá naquela época, Escola, não existiam ferramentas que temos hoje na engenharia civil, as chamadas obras de arte, viadutos, elevados, túneis. Vamos pegar aqui como exemplo nosso estado vizinho, São Paulo. Você já desceu para Santos, ali via São Paulo, Escola? Quantos túneis você passa? Mais de 10. São 12 túneis entre São Paulo e Santos, por exemplo, lá no sistema Imigrantes. Aí você tem a outra opção, que é a Anchieta, também com obras de arte que resolvem a questão. Construir estrada em trecho de serra é uma novidade que não é tão nova assim. Há já soluções para que se evite deslizamentos. São os túneis. Quantos túneis tem aqui na 277 da Paranaguá? Nenhum. Porque a gente fez a estrada modelo antigo, que é na encosta, né? O que se brinca na engenharia escola é o seguinte, ó, o caminho que todo mundo sempre usou desde a época dos índios, né, tem a trilha lá, então pega a trilha, abre mais um pouco, com o tempo vai pavimentando, vai melhorando, mas o conceito é o mesmo, é o caminho que sempre se usou. Você tem que furar o túnel e furar o morro e fazer túnel, que evita acidentes. Tanto é que chove também pra caramba em São Paulo, você vê muito menos problema lá no sistema Anchieta Imigrantes. E outra, tem duas opções. Então a gente precisa começar a discutir isso. Eu vejo muita gente gastando energia na Assembleia, por exemplo, para querer ser o cara do pedágio, para querer fazer não sei o quê. Discutam isso. Não tá na hora de entregar esse presente ao nosso estado, que trabalha pra caramba, que é a quarta economia do Brasil, que tem que ter uma ligação, ou melhor, ligações confiáveis com o seu porto, que é o segundo porto do país. O Paraná, inclusive, tem que liderar essa discussão, que é nacional. Não é só o Paraná que usa o Paranaguá, né? Outros estados também usam, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, parte de Santa Catarina. Então todo mundo usa Paranaguá. Então é uma discussão nacional, mas claro, está aqui no nosso quintal, nós temos que tomar à frente essa discussão. O Paraná precisa discutir um acesso novo ao porto
de Paranaguá. A gente está avançando na questão ferroviária, já há projeto para isso. A nova Ferroeste prevê ali um novo traçado de trem, contornando a Serra do Mar, inclusive. Nós precisamos também debater a questão rodoviária de acesso a Paranaguá e as praias aqui do nosso estado. E lá em São Paulo, por exemplo, Escola, estava até pegando o histórico aqui para poder fazer a comparação, o DR paulista descobriu em 56, a Anchieta não dá mais, ela não dá conta sozinha. Nós temos que fazer uma estrada nova. Aí começou a debater. Só em 74 eles começaram a construção de fato, né? A pedra fundamental da Imigrantes, que é a opção. Ali começou a construção, muito acelerada nos anos 90, né? Com inclusive duas empreiteiras, uma aqui do Paraná, que é a CR Almeida, que participou ativamente da obra lá. Então a tecnologia está aqui dentro de casa, inclusive. E encararam o desafio. Eu falando aqui, Escola, parece loucura. Mas o que o Mark quer? Você tá louco? Você quer fazer a estrada do zero? São Paulo fez, porque era necessário. Acho que tá na hora de a gente fazer. É por isso que eu consigo chegar no Porto de Santos a hora que eu quiser. Paranaguá depende de São Pedro. É aquela história de pensar fora da caixa, né, Mike? Que é o que parece não acontecer aqui nas nossas estradas. E olha que os nossos ouvintes aqui na live estão criticando bastante tudo isso, viu, Mike? A Márcia lembrando que estão aí comemorando o dinheiro do DENIT, mas esse dinheiro já estava liberado há tempos. Ontem eles só publicitaram, só colocaram a propaganda em cima dos 439 bi para poder resolver ou pelo menos amenizar a situação da nossa rodovia.